Boa noite, amigos. Boa noite da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, daqui de Vitória, do Espírito Santo. Me sinto feliz de estar com vocês aqui hoje, ao vivo, para nós fazermos o nosso estudo da noite de hoje. Esse honroso convite que me trouxe boas reflexões, que me trouxe a oportunidade de rever, de repensar, de estudar novamente a visão de Allan Kardec, a elaboração do Livro dos Espíritos. Então, para nós começarmos aqui a nossa noite de estudos, eu preparei uma lição, eu quero compartilhar com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. É toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalham os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ele à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bom, essa lição é a lição número 8 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Aliança da Ciência e da Religião, para nos inspirar nas reflexões de hoje. Quero convidar vocês, meus queridos amigos, então, a uns minutos em que vamos nos conectar com as fontes criadoras da vida. Apesar da distância física, estamos aqui conectados pelo desejo de aprender, pelo desejo de servir, e elevamos, nesse instante, de corações unidos a nossa prece. Pai de infinita misericórdia, Senhor das nossas vidas, nos entregamos humildemente, ó Pai, nesses instantes, à reflexão dos ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos muito gratos, ó Pai, pela oportunidade e rogamos o concurso do mais alto, dos espíritos amigos que possam nos facilitar a explicação e o entendimento, de forma que esses conteúdos possam tocar os nossos corações e que nós possamos experimentar uma fé, uma esperança nova, e que nós possamos colocar em ação o nosso propósito da felicidade, nosso desejo de servir, de evoluir, o nosso propósito de redenção espiritual. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje e abençoa-nos. Assim seja. Então, meus amigos, vamos ter alguns instantes
para nosso comentário. E o tema de hoje é o Livro dos Espíritos. Então, o que é o Livro dos Espíritos? Essa palestra sobre um livro, sim, é o livro fundador da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela que nasceu desse livro dos Espíritos, ela tem um caráter eminentemente consolador. É mesmo o Consolador prometido por Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E o que faz do Espiritismo essa doutrina consoladora, esse Consolador prometido por Jesus? Eu espero que ao final da nossa apresentação nós possamos responder essa pergunta, porque ela é norteadora do estudo que nós vamos fazer aqui no dia de hoje. Bom, quando é que surgiu o Livro dos Espíritos? É o livro fundador da doutrina espírita. Quando surgiu o Livro dos Espíritos? Em que contexto? Como era a França, como era Paris na época do aparecimento desse livro? 1857 foi quando veio a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril, agora, mês passado, comemoramos um aniversário de 163 anos de lançamento dessa obra fundadora do Espiritismo. Mas o que acontecia no mundo, principalmente em Paris, onde essa coisa se deu, esse livro foi publicado? Bom, Paris era uma cidade que estava sob o governo de Napoleão III. Em 1851, ele proclamou-se imperador da França, do Império Francês, e Napoleão III, ele começou a fazer muitas mudanças na cidade. Ele entregou a um político da época, o Barão Haussmann, a incumbência de fazer uma reestruturação da cidade, porque Paris apresentava muitos protestos populares. Os populares eles confrontavam a polícia, o exército, em vielas muito tortuosas, vielas pequenas. E Paris era desse jeito, feito de ruazinhas muito estreitas. Então Napoleão deu a ordem para que o Barão Haussmann modernizasse a cidade. E o Barão Haussmann, ele transformou Paris. Essa Paris que nós conhecemos hoje, com essa divisão geográfica lá dos bairros, não era desse jeito lá na época de 1850. 1851 em diante, e por 17 anos, o Barão Haussmann transformou a cidade. Então, por exemplo, o Arco do Triunfo é o centro de uma estrela da qual nascem 12 avenidas largas. Uma delas, Champs-Élysées. Então, aquelas avenidas largas, aqueles boulevards maravilhosos, eles não existiam. O Barão Haussmann, ele expropriou os moradores pobres que moravam ali no centro da cidade. Eles acabaram indo para a periferia, e nessas ruas foram construídas grandes mansões, muitos museus, um comércio intenso, essa Paris que nós conhecemos hoje. Mas naquela época, 1857, quando esse livro foi lançado, algumas dessas obras, dessas construções já estavam a todo vapor, umas já estavam prontas, e de maneira que Paris era uma cidade eufórica, Paris era uma cidade vibrante, ela se tornou a cidade mais moderna da Europa e depois foi seguida por muitas outras capitais, como por exemplo Viena, que era sede do Império Austro-Húngaro, um importante império concorrente da França naquele tempo. Viena veio se modernizar também da mesma forma posteriormente. Mas Paris vivia franca efervescência econômica. É lógico, o Barão Haussmann durante 17 anos empobreceu a cidade, isso fez a sua queda, o seu declínio político, mas a cidade ficou belíssima, ele embelezou muito de fato a cidade. E não é à toa que Paris até hoje desperta tantos sentimentos assim pela sua beleza. Quantos de nós não gostamos dessa cidade como ela é? Bom, esse século também, que era uma época de transformações na cidade, era também o século das luzes. As ciências, elas estavam a pleno vapor, em pleno crescimento. Nós vamos lembrar que grandes movimentos culturais aconteciam nessa época. As universidades, elas estavam plenas, mas é bem verdade, elas tinham feito uma cisão
com a religião, porque o pensamento de Nietzsche e outros filósofos, eles tinham matado Deus, né? Então Deus já não tinha mais lugar no concerto da ciência, desde muito tempo em que a ciência se apartara do desenvolvimento da ciência, a religião se apartara do desenvolvimento da ciência, elas não se conversavam. E então, quando chega o século XIX, o materialismo era muito forte, muito marcante. Então, porque as ciências, desde o início da Idade Moderna, 1500 e alguma coisa, a ciência totalmente apartada da religião, não considerava mais. Então, essa lição que a gente fez no início do nosso encontro, a aliança da ciência e da religião, é para nós refletirmos como era a situação quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Ciência não conversava com religião. Não havia uma possibilidade de aliança. Tão importante que Allan Kardec escreve depois, em 1864, esse texto aí, Aliança da Ciência com a Religião. Então, a ciência era muito materialista. Também um outro fato que contribuía muito para esse materialismo era o desenvolvimento industrial. Estávamos em plena Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e espalhou por todo o mundo ocidental, pela Europa. E então o comércio, as indústrias estavam de vento em popa, as pessoas muito tomadas pelo materialismo, as ciências bastante desenvolvidas, muitas descobertas significantes, né? Paris em revolução. E uma coisa, para nós termos ideia, o Manifesto Comunista de Marx e Engels foi publicado no ano de 1860. Então imaginem as discussões por causa de todo esse contexto econômico, sociocultural, político. Realmente o mundo estava em revolução. Paris era o centro de muitas ideias revolucionárias, né? E a curiosidade das pessoas, o interesse das pessoas por esses assuntos da espiritualidade também, por outro lado, eram muito grandes. O interesse era muito grande. Nessa época, era comum, já que eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham cinema. Como é que eles se divertiam? Então, naquela época, eles tinham os salões literários. Grandes escritores, por exemplo, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Delphine de Girardin e tantos outros, Molière e tantos outros, eles escreviam as suas obras, publicavam nas editoras, mas eles faziam, às vezes, lançamento de algumas obras em fascículos semanais. Então, fascículos. E depois lançavam a obra toda para uma editora. Então, eles geravam um suspense, eles geravam uma adesão do público e as pessoas liam esse conteúdo, mas antes o conteúdo dos folhetins, que virariam os livros, dos escritores da época, esses conteúdos eram apresentados nos salões literários. Então, por exemplo, Victor Hugo tinha um salão onde ele recebia 100 pessoas, 150 pessoas, e essas pessoas compareciam lá para quê? Para elas ouvirem o último escrito da semana de Victor Hugo, de Molière. Cada um desses escritores tinha o seu salão literário. E as pessoas se reuniam lá para tomar uma bebidinha, para fumar, para conversar fiado e para, em determinado momento, se divertirem escutando também esse lançamento, essa publicação da literatura da época. Então, olha só que curioso. Não era um sarau, porque era apenas o escritor, né, o dono do salão, que se manifestava. Mas ali as pessoas se encontravam. E isso aconteceu durante muitos anos lá em Paris. Mas numa determinada época, um pouco antes aí do lançamento do Livro dos Espíritos, nesses salões literários, as pessoas estavam fazendo a brincadeira das mesas girantes, que todos nós já ouvimos comentar em algum momento. Então, o que era essa brincadeira? Era uma futilidade na época, era uma diversão, era um passatempo. Igual na primavera do ano anterior tiveram uma diversão, nesse ano eram as mesas girantes e no ano seguinte iria mudar para uma outra coisa. O fenômeno das mesas girantes ocupou 3 primaveras. E as pessoas se reuniam em volta de uma mesa, uma mesinha pequena, aquelas mesinhas de bar de Paris, que cabe 4 pessoas sentadas em volta e só lugar para os copos, aquele tipo de mesa. E as pessoas sentavam ali, colocavam as mãos em cima da mesa,
faziam uma evocação de que queriam respostas do mundo espiritual e as respostas vinham. Se consultava de tudo. Se a pessoa ia casar e se a resposta afirmativa, era uma batida que essa mesa dava. A mesa levantava, ela levitava e batia o pé no chão uma vez, sim. Ou então batia 2 vezes para não. E por aí vai. Então as pessoas começaram a estabelecer códigos de comunicação com as mesas. Olha só que coisa surreal. É como a brincadeira do copo que nós temos hoje. Antes dessa época não existia nada disso. Bom, esse era o contexto, então, em que o Livro dos Espíritos foi gestado, né? Em 1857, 1854, estava acontecendo isso. Bom, e como que surgiu o livro? Quando, eu já falei, agora como? Olha, os grupos de pessoas interessadas nesse fenômeno, nessa modinha francesa, parisiense, elas já estavam fazendo isso há um bom tempo, quando Allan Kardec recebeu o convite para participar de uma dessas sessões. Só que Kardec era um camarada muito circunspecto, ele não era um homem de futilidades. Kardec gostava da cultura, ele gostava da literatura. Ele era um amante do teatro, mas das boas peças. E ele gostava, não que a literatura desses salões era ruim, mas às vezes o ambiente era muito fútil. Esperava-se muito tempo para ter uma migalhazinha da obra. Ele preferia ler aquilo depois inteiro. Então, assim, ele não era um homem dado muito a essas curiosidades à moda, né? Ele não era muito tocado por isso. E Kardec, então, ele sempre esteve afastado desses salões, até que um amigo dele, o senhor Carlotti, uma pessoa que tinha atividades com ele em estudos sobre magnetismo, Kardec era um magnetizador, o senhor Carlotti também magnetizador, isso que hoje nós conhecemos como o nome de hipnose, hipnotismo, naquela época eles chamavam de magnetismo. Esse nome hipnotismo foi uma evolução dessa mesma ciência que tem as particularidades daquela época e evoluiu para o que nós conhecemos hoje. Mas o Kardec ele considerava que o seu Carlotti era uma pessoa bem intencionada, mas um tanto crédulo. E Kardec era muito cético. Então, eles tinham afinidade pelo objeto de estudo, mas o Kardec não gostava muito da ingenuidade, digamos assim, do senhor Carlotti. Mas o senhor Carlotti era muito bondoso com ele, era uma pessoa afável. Kardec, então, ele não sabia. Kardec era um homem alegre, um homem cativante. Ele conversava muito com as pessoas, dava boas gargalhadas, como fala o seu biógrafo Henri Soucy. Kardec, então, comparece a uma dessas reuniões na casa da senhora de Plenay-Maison. E nessa casa, ele achava que ia encontrar aquela futilidade dos salões. Mas ele se surpreendeu, porque lá, como tinha divertido o senhor Carlotti, era um grupo de estudos. E eles já estavam estudando esses fenômenos curiosíssimos das mesas girantes há um bom tempo. E o senhor Carlotti intuía que Kardec poderia ajudar na condução desses estudos. Por isso que ele insistiu tanto nesse convite. Na verdade, eles já se reuniam há bastante tempo, tinham muito material anotado dessas comunicações que as mesas ofereciam. E Allan Kardec tomou um susto quando ele ficou impressionado, quando ele percebeu aquela seriedade daquele grupo. E então ele declara mais adiante, no Livro dos Médiuns, quando ele diz o seguinte: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. Mas isso não foi de cara, porque ele foi a primeira vez, ele gostou e aí ele renovou o pedido, ele pediu para prosseguir nessas reuniões, que eram semanais, e Kardec, então, passa a frequentar essas reuniões na casa da senhora de Plenay-Maison. E por que ele quis participar dessas reuniões? Porque, olha bem, ele tinha suas angústias existenciais, ele tinha suas dúvidas, ele tinha perguntas que ele não conseguia responder, e quem não as temos, né? Quem não gostaria de uma resposta sobre o porquê da vida, né? Quem não gostaria de saber de onde vemos, para onde vamos, né? Como diz o Leon Denis, o filósofo francês, lá, pouco depois de Kardec. Qual homem que em suas horas de silêncio e introspecção não perguntou à natureza e ao seu coração sobre os segredos das coisas, o porquê da vida, a razão da existência do universo?
quem de nós, meus amigos, não preocupou até hoje com o sentido da vida? A gente vive por causa de quê? E Kardec, como uma pessoa igual a nós, encarnado, ele também tinha essas angústias existenciais, né? Ele também tinha o desejo de aquecer o seu coração, porque ele também passou por sofrimentos, por dores, ele também teve desafios na sua família, na sua vida pessoal, e ele ficou muitas vezes com amargo na boca, sem respostas. E ele buscava essas respostas, ele ansiava por isso. Então, ele viu nessas reuniões com as mesas, porque ali eles tinham desenvolvido um método de psicografia. Eles pegavam uma cestinha de vime pequena, amarravam na ponta, numa extremidade dessa cestinha um lápis, e essa cestinha, com a mão do médium escorada nela, ela se movimentava e ia produzindo escrita. Foi assim que Kardec conheceu o fenômeno da psicografia. Ele tinha visto os batidas, né, da mesa. Então eram maneiras bem assim rudimentares de comunicação, mas ele entendeu que as respostas eram muito profundas e poderiam ajudá-lo a resolver esses conflitos, essas dúvidas atrozes que mortificavam. Isso sim, ele tinha muita curiosidade. Ele não tinha curiosidade pela modinha, mas ele queria essas respostas para si. Então ele começa inicialmente oferecendo perguntas para a mesa, e a mesa dava respostas. E em determinado momento ele percebeu que ele tinha muitas respostas muito interessantes. E ele também se deu conta que aquelas perguntas que ele tinha feito, elas também povoavam a cabeça de muitas outras pessoas. Muitas pessoas tinham as mesmas dúvidas que ele. Em determinado momento, vem um espírito, vem uma comunicação através dessa mesa girante, da psicografia, e essa comunicação foi o seguinte: um espírito disse a ele que ele tinha sido escolhido para reunir esses ensinamentos a respeito das mesas e para publicá-los. E aí, ele não acreditou. Ele falou assim: por favor, repita, confirma essa mensagem para mim. A mesa trouxe isso por escrito para ele. Ele falou assim: não, confirma essa mensagem para mim, que eu não estou acreditando nisso. E aí, a mesa, um espírito então, disse: confirmo o que foi dito, mas eu recomendo discrição se você quiser se sair bem. Tomará mais tarde conhecimento de coisas que agora te surpreendem. Então a mesa veio e fez uma revelação que ele teria um trabalho de reunir esses conhecimentos das mesas girantes e dar publicidade e organizar tudo isso aí. Então foi assim que surgiu o livro, né? Kardec pega então as suas perguntas que ele já tinha feito, as respostas que os espíritos deram através da mesa, da psicografia, e também o grupo de estudos lá do senhor Carlotti, eles tinham feito muitas perguntas, tinham muitos textos psicografados, comunicações de boa qualidade, tinham 40 cadernos escritos à mão com esses conteúdos dessas reuniões, e eles não sabiam por onde começar para organizar aquilo tudo. Então coube ao gênio pedagógico, né, Allan Kardec, porque quem era esse homem que fez essa escrita? Quem era esse homem que fez esse trabalho? Poxa, Kardec era um camarada muito culto. Como eu falei, ele era cético, ele era um homem de ciência. Quando ele foi convidado para essa reunião das mesas girantes, ele tinha 50 anos de idade. 50 anos de idade. E ele era uma pessoa de nascimento, um berço privilegiado, na cidade de Lyon. A sua família, pai, tios, eram pessoas ligadas ao poder judiciário, eram juízes, e eles gozavam de bastante notoriedade na sua cidade. Ele era católico de nascimento, foi batizado, foi educado na Igreja Católica, tinha um apreço muito grande pela Bíblia e pela religião católica, porém não tinha muitas respostas, porque essa doutrina católica, ela não traz muitas explicações que ele buscava, por exemplo, de como é a vida depois da morte. Se a gente já teve outra experiência antes de nascer, porque lá na França eles tinham esse conhecimento dos celtas, que eram o povo primitivo, os índios lá da Europa, digamos assim, né? Os celtas dominaram 70% da extensão territorial da Europa toda, e na região das Galhas ali, isso é um berço de
de doutrinas importantes. Toda a França foi um lugar muito fértil dos celtas. Até hoje eles cultivam esse espírito, essa alma céltica. Então a ideia da reencarnação já era uma ideia que existia lá na França e Kardec achava lógica, mas na doutrina que ele professava pelo batismo da Igreja Católica não tinha essas explicações, né? E também ele tinha ido estudar na Suíça quando ele era garoto ainda, com 14 anos. Ele vai para Yverdun, na Suíça, no castelo de Pestalozzi, o destacado, né, o renomado pedagogo que reformulou a pedagogia na sua época e era uma escola frequentada por meninos de famílias abastadas. Quando Kardec termina sua formação com Pestalozzi, ele era um doutor, tinha o grau acadêmico de doutor. Ele volta para Paris e em Paris, então, ele começa a sua carreira como pedagogo. E ele teve muito sucesso enquanto pedagogo. Ele teve escola, ele lecionou várias disciplinas, ele escreveu vários livros ligados a essa missão, a essa tarefa, né? Então ele escreveu alguns compêndios de aritmética, de álgebra, ele fez algumas anotações, intervenções na gramática francesa, ele escreveu sobre os problemas da língua francesa e sugeria resolução, de maneira que ele tinha muitas obras publicadas. Aos 27 anos ele sugeriu ao Senado francês um plano para reformular o ensino francês. Porque na época o ensino secundário ele só era possível para homens abastados, quem era rico, como era o caso dele. Mas ele propõe a universalização do ensino fundamental, desse ensino aí para todo mundo, e para homens e mulheres, inclusive, né? E graças a esse seu projeto, que foi apreciado pelo Senado francês, foi aprovado e implementado. Então essa universalização do ensino na França se deveu a esse homem iminente. Então esse era um homem bastante respeitado pelos seus escritos enquanto professor, ele era respeitado no meio intelectual da França, ele era conhecido por causa do seu plano de reforma pedagógica do ensino francês. Vejam, a França estava, quando ele tinha 50 anos, continuava nas suas reformas, o país estava se preparando para entrar numa nova época, para explodir perante o cenário intelectual do mundo daquela época. E realmente Paris deslanchou muito. E Kardec ganhou notoriedade como muitos homens contemporâneos seus. Então esse homem, ele não chamava Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo que ele utilizou quando foi publicar o livro. Porque como ele já tinha escrito várias coisas, enquanto cientista, enquanto pedagogo, enquanto um homem de sociedade, ele participava da Sociedade Francesa de Ciências, da Academia Francesa de Ciências, então ele era um acadêmico. Ele não quis misturar as coisas, para que as pessoas não comprassem o livro em respeito ao nome dele, mas em respeito às ideias. Então, ele deu o nome para o livro de O Livro dos Espíritos, uma vez que dele foram as perguntas, mas as respostas, que é o conteúdo mesmo, que interessava de fato, era dos espíritos. Na verdade, as perguntas de Kardec são maravilhosas, porque ele já antevia a resposta e ele, então, faz perguntas maravilhosas sobre todos os assuntos. Por exemplo, eu sou um ginecologista, um obstetra, ali no Livro dos Espíritos ele fez perguntas relacionadas à minha profissão. Ele pergunta, por exemplo, quando é o início da vida, e os espíritos respondem que é na concepção, por exemplo. Concepção, o espermatozoide entra no óvulo. E isso é muito importante porque logo a seguir Kardec pergunta se é permitido fazer aborto. Isso que nós estamos vendo agora, o Supremo Tribunal Federal de novo às voltas com esse assunto, mesmo em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo. Kardec preocupou com esse assunto, né? Kardec, então, foi um homem à frente do seu tempo. Ele colocou perguntas sobre todas as ciências, sobre todos os campos do conhecimento. Ele interrogou muito profundamente sobre filosofia, porque aquilo que a ciência não tinha conseguido ainda, provas até então, ele usou do raciocínio filosófico e mostrou o seu grande conhecimento. Vendo as perguntas que Kardec fez e estudando os grandes filósofos, nós percebemos em Kardec a presença de muitos filósofos importantes. Por exemplo, Kardec utilizou o discurso do método de René Descartes, porque se nós pegarmos lá a introdução do livro, os prolegômenos, a introdução, Kardec explica como foi feito
o método, como foi o método para a realização dessa obra. É curiosíssimo. E aí nós vemos a presença de René Descartes, vemos a presença de outros humanistas, como Immanuel Kant, por exemplo, metafísicos e muitos outros. E também a oposição que Kardec faz, por exemplo, o homem é o lobo do homem, o homem é mais mal do que bom, todos assertivos de filósofos importantes, e Kardec sempre utilizando dessas máximas, desse conhecimento desses filósofos e perguntando aos espíritos se de fato o homem é mais mal do que bom, se o homem já nasce com muita coisa ruim dentro do seu coração. Porque veja, um filósofo falava, fazia escola, gerava teses e teses de doutorado, orientava muitos alunos e isso passava a ser uma verdade para a sociedade. Mas Kardec intuía que muito daquilo não era de fato uma verdade. E então ele coloca essas questões para os espíritos. Muito curioso isso, né? E na época de Kardec, eu esqueci de mencionar, um movimento filosófico acontecia, liderado por Auguste Comte, um francês, na verdade descendente de brasileiros, né? O positivismo. E o positivismo, ele considerava que uma verdade só poderia ser aceita se ela fosse comprovada cientificamente. E o positivismo era materialista, encaminhava as pessoas para o materialismo. Nesse pensamento de que não tem possibilidade de conciliação, né, de ciência com religião. E Kardec, então, ele segue fazendo todas essas perguntas. A primeira edição do livro, ela tinha 510 perguntas, 501 perguntas. E Kardec usou nesse livro, nessa obra, esse método que eu mencionei do Descartes. Ele não usou o método cartesiano, sim, com toda a sua característica, porque ele adicionou alguns itens. Por exemplo, Kardec fala que quando nós estudamos as ciências físicas e biológicas, química, física, a matemática, quando nós estudamos a biologia, a história natural que eles falavam, você tem leis físicas que governam esses fenômenos. Então você pode fazer equações matemáticas que você vai conseguir explicar esses eventos. Mas quando você trata de estudar as mesas girantes, a comunicação de espíritos, é importante se entender que esses fenômenos são regidos por outras leis. Não que eles estejam fora da natureza. Os fenômenos espirituais, eles estão na natureza, só que regidos, são organizados por leis que ainda eram desconhecidas naquela época. E Kardec, então, se propõe a respeitar essas leis, e isso trazia particularidades. Como, por exemplo, se eu vou fazer um experimento na física, na química, com os estados da matéria, e pego água e coloco uma chama debaixo de uma vasilha com água, essa água vai entrar em ebulição, vai ferver, vai evaporar. A água vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Agora, se eu resfrio esse vapor, ele vai se precipitar novamente como líquido. E se eu reduzo mais ainda a temperatura, essa água vai adquirir o estado sólido, como gelo. Agora, então eu controlo todas as variáveis. Eu tenho água, controlo as condições de temperatura, de pressão da atmosfera, eu consigo fazer gelo, água líquida ou vapor. Agora, e com os espíritos? Para eu ter uma manifestação de espírito, primeiro eu preciso de ter um espírito. Segundo, esse espírito tem que querer comunicar. Não adianta eu, que sou o investigador encarnado, querer o fenômeno. Tudo bem, isso é essencial, ter um investigador, mas tem que ter um espírito, e esse espírito tem que desejar. E além de desejar, ele tem que saber fazer os fenômenos, porque também não é só querer. Então, imaginaram? É um fenômeno diferente. Portanto, ele precisava de seguir regras, leis diferentes. Ele explica isso na introdução do Livro dos Espíritos. Ele apresenta essa nova ordem de eventos, de fatos que ele estava estudando. E ele também considerou que para um fato ser considerado verdade, não poderia se basear em apenas um homem, porque ele, como um indivíduo, era falível. Ainda que ele soubesse muitas coisas, tivesse um grande recurso pedagógico, científico, ele poderia se equivocar. Então, o que ele adicionou ao método cartesiano? A universalidade dos fatos. Então, Kardec, ele utilizou-se de vários médiuns para fazer esse Livro dos Espíritos. Para fazer o Livro dos Espíritos, ele utilizou mais de 10 médiuns. Na progressão do seu trabalho,
quando ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que se utilizou de mais de 100 centros espíritas. Então veja bem, o que ele fazia? Ele tinha uma pergunta, aí ele colocou para a mesa girante lá da casa da senhora Plané-Maison. Aí teve uma resposta. Mas aí ele ficou sabendo de outros grupos, começou a se corresponder com as pessoas, estabeleceu uma vastíssima rede de correspondência, não era por internet, escrevia, bico de gás, iluminação a gás, bico de pena, e ele então se comunicou com muitas instituições, muitos grupos de pesquisa, e quando ele mandava as mesmas perguntas que ele tinha feito, e ele recebia as respostas. Então, quando as respostas eram muito parecidas, ele considerava que aquilo ali era uma verdade. Quando era diferente, ele deixava em banho-maria, esperava um pouco mais para ver no que ia dar aquela comunicação. Ele amadurecia antes de incorporar aquilo na obra. É por isso, bom, isso aí. E outra coisa que é típico do método cartesiano, ele pegava grandes assuntos e transformava e dividia em várias partes. E começava a fazer perguntas, de organizar o conhecimento a partir do que é mais simples. Depois que ele tinha bem estruturado esse conhecimento inicial, ele partia para uma segunda etapa, um outro nível de conhecimento sobre aquele assunto. Aí ele fazia questão, testava aquilo, checava, ver se um combinava com o outro, se harmonizava, se as ideias não estavam conflitantes, propunha de novo para os espíritos perguntas sobre dúvidas que ele passou a ter quando ele comparava uma pergunta com outra pergunta. Então, ele transformou um assunto grande em partes pequenas, ele estudou parte por parte, fazia revisões periódicas e maravilhoso isso. Então, ele publica a obra com 501 perguntas e respostas em 1501. Ele esgotou rapidamente a publicação. Ele lançou num lugar super ilustre, no Palais Royal, que era um lugar ilustre na França na época. Até hoje é um lugar chique, e naquela época era muito chique. Lá era um lugar de cultura, então assim, ele era um homem prestigiado, né? Então foi um lançamento muito prestigiado, ele vendeu baratinho essas obras espíritas, de maneira que fizeram muito sucesso. Então, bom, e esse livro, quando ele surgiu, quando ele veio a lume, a França, o mundo ainda vivia sob a Inquisição Católica. E todos os livros que eram publicados nessa época, durante a Inquisição, eles tinham que ser aprovados pela Igreja. Tinha que passar pelo Tribunal do Santo Ofício, uma pessoa era designada para fazer a leitura e podia aprovar ou rejeitar. Se aprovasse, a obra ia ser publicada. Se rejeitasse, aquilo entrava no que eles chamavam de Index Librorum Prohibitorum. Ia para uma lista de livros proibidos e não podia ser publicado. Bom, então o Livro dos Espíritos passou por esse crivo. E quem leu esse livro foi um abade chamado Abade Le Chanu. E esse senhor, esse sacerdote, depois de lido o livro, ele escreve dizendo o seguinte: não só aprovo a publicação do Livro dos Espíritos, como recomendo a sua leitura para todo homem que deseja ter salvo a sua alma. Olha que legal! Porque no título do livro estava escrito lá, O Livro dos Espíritos ou Filosofia Espiritualista. Olha que legal, filosofia. Então era um livro de filosofia, não era um livro de religião. Ali ele colocava dúvidas que todos nós trazemos, então os problemas que nós queremos responder. Tem vida depois da morte? O espírito morre? Não, o espírito reencarna? Como é que é esse negócio da reencarnação? E o espírito fica lá no mundo espiritual? Como é que é a vida no mundo espiritual? Lá no mundo espiritual tem sexo? Os espíritos têm sexo? Ué, se tem gente encarnada no mundo material e gente no mundo espiritual, eles se organizam lá em cidades? Então, olha só, são essas dúvidas que todos nós temos e que Kardec devassou. Então, esse livro foi aprovado. Agora, quando foi o ano de 1864, 1861, um livreiro francês, o senhor Lachatre, ele mandou uma série de livros, 300 obras espíritas para Barcelona, que foram confiscadas pelo bispo de Barcelona. Kardec ele conseguiu muitas inimizades, né? Nós podemos ver no filme belíssimo, Kardec, o Homem.
maravilhoso. Kardec ele mexeu com forças poderosas que não gostaram muito do seu livro. Muitos gostaram, mas ele também incomodou muita gente. De maneira que lá em Barcelona, o bispo de Barcelona apreendeu essas obras e queimou-as num auto de fé. O auto de fé era uma solenidade que acontecia em praça pública, era anunciada previamente. É como se fosse uma decapitação. Quando você queria acabar com uma ideia, você levava para a praça pública e ali a Inquisição ia se manifestar contrariamente àquela ideia. E no caso dos livros, os livros foram queimados, né? E se fosse guilhotina, a pessoa seria guilhotinada. Mas não é o auto de fé, mas o auto de fé tinha toda essa pompa que se dava também às execuções. Então, o que se pretendeu queimando esses 300 exemplares, dentre eles o Livro dos Espíritos, é destruir o Espiritismo. Mais tolos, né? Porque mataram os livros, mas não mataram a ideia. Os espíritos continuam vivos e eles poderiam reescrever a obra, mas a obra continuou sendo publicada, não teve problema nenhum. Pelo contrário, as pessoas iam até a fogueira, pegavam restinhos de papel com alguma coisa escrita, querendo saber por que aqueles livros foram queimados, o que tinha de tão importante ali. O tiro saiu pela culatra, foi uma grande publicidade para o livro. Então, esse auto de fé. E, seguindo nessa mesma linha das dificuldades que a Kardec encontrou, agora Kardec, né, ele colocou esse nome, que tinha sido de uma encarnação anterior, conforme lhe informara numa comunicação o seu espírito guia, Zéfiro, e um espírito guia de Kardec, que ele tinha sido um sacerdote celta, um sacerdote druida, que era a religião dos celtas, nas Galhas. E ele tinha chamado Allan Kardec. Então agora o senhor Allan Kardec passou por essa dificuldade do auto de fé de Barcelona, as perseguições lá em Paris, e em 1864 aí o Livro dos Espíritos foi proibido. Isso quando entrou na lista dos proibidos para os fiéis católicos lerem, tinha sido recomendado antes, mas agora foi proibido, porque quando aparece o Evangelho segundo o Espiritismo, foi em 1864, ficou nítida a característica de religião do Espiritismo, portanto, concorrente da Igreja Católica. Assim que foi entendido. E ele entra para a lista desses Index Librorum Prohibitorum. Agora só a Federação Espírita Brasileira já tem mais de 100 edições. 100 edições. Só a edição comemorativa do Evangelho segundo o Espiritismo, de 160 anos, foram 200 mil exemplares. Só uma edição, 200 mil. Então são milhões de livros vendidos. E a Federação Espírita Brasileira publicou, a livraria Allan Kardec Editora LAC também, a Edicel de São Paulo, muitas outras livrarias aí, Pensamento, muitas livrarias publicaram, muitas editoras publicaram esse livro, que é primoroso, está traduzido em dezenas de idiomas. Então, o Livro dos Espíritos, ele apresenta claramente essa natureza tríplice da doutrina espírita, de filosofia, começou como ideia filosófica, mas que tentava explicar, esmiuçar aspectos científicos dos fatos e explicando, entendendo as leis que regem os eventos físicos e eventos psicológicos, eventos espirituais. Kardec observou uma grande consequência moral, porque quando ele pergunta se a vida continua e se os espíritos vivem no mundo espiritual, aí ele começa a receber comunicação de espíritos que foram suicidas, de pessoas que tinham sido boas, de pessoas que tinham sido materialistas. Ele começa a ver as consequências morais. Então, a conotação moral da doutrina era muito forte, porque ele viu que o que a gente planta aqui com as nossas ações, a gente colhe posteriormente, inexoravelmente. Se a plantia é livre, a colheita é obrigatória. E então Kardec explora profundamente a ideia da religião também. É lógico que ele não teve pretensão de nada disso no começo. No começo ele queria responder às suas angústias existenciais. Quem é esse homem que nos seus momentos de introspecção não perguntou a si mesmo de onde vem, para onde vai, o sentido da vida? Era isso. Ele era igual a cada um de nós. E, à medida que o trabalho foi acontecendo, ele foi organizando, estruturando mais ainda esse método, e a obra foi crescendo. Então, o Livro dos Espíritos permitiu essa aliança entre a ciência
e a religião. Ele conseguiu fazer esse casamento, porque não atribuiu exclusivismo nem a um nem a outro. Antes a Igreja Católica detinha, a Igreja Protestante, as igrejas detinham exclusividade sobre os eventos da alma e a ciência sobre os eventos materiais. Mas Kardec estudava cientificamente agora a alma, estudava cientificamente aquilo que era terreno da religião. Olha o que ele fez, uma revolução realmente. E conseguiu fazer uma obra primorosa. Então, primorosa por quê? O que esse livro tem de tão interessante? Primeiro que eu quero destacar é o método. O método é robusto, né? Robusto. Então, a leitura da introdução do Livro dos Espíritos é uma coisa muito agradável, muito interessante. Porque ali ele coloca as principais refutações que se pode fazer com esse tipo de pesquisa, né? E ele faz uma lista imensa. E é tão interessante que agora, recentemente, veio à luz uma tese de doutoramento ou mestrado, eu me confundi, na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o estudo do método de Allan Kardec para estudo da mediunidade. Foi através da mediunidade que Allan Kardec conseguiu obter dos espíritos as informações que ele colocou no Livro dos Espíritos. Então, ele seguiu um método para fazer esses estudos. Então, como que ele estudou a mediunidade? Uma tese universitária. E é interessante, mereceu esse capricho lá dos pesquisadores. Veja, é uma universidade, é um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E então é isso. A introdução é belíssima. Merece mesmo a nossa leitura detalhada. Na primeira parte, o livro é dividido em 4 partes, depois da introdução. Primeira parte, que ele chama o livro primeiro, as causas primárias, essa primeira parte foi desdobrada posteriormente, em 1868, no livro A Gênese. Porque nessa primeira parte ele fala dos elementos do universo, né? Ele fala de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Então ali ele discute sobre Deus, o infinito, as provas da existência de Deus. Ele quer saber os atributos da divindade. Ele examina as principais hipóteses sobre Deus, né? E ele se interroga como que as coisas começaram, como que tem espírito, tem matéria, como que o espírito se liga à matéria. O espírito vive sem a matéria, como que isso acontece? Chega lá no mundo espiritual, o mundo dos espíritos, ele vai ter forma. Essa forma é matéria, essa matéria é feita de quê? É igual a matéria que nós temos aqui no mundo? Está tudo contemplado lá. Olha só, meus amigos, são perguntas curiosíssimas, na verdade. Até hoje, quem ainda não leu o livro vai entender, vai conseguir respostas preciosas para entender melhor essa vida. Porque o nosso mundo encarnado ele está em constante relação com o mundo dos espíritos. Kardec perguntou lá, uma pergunta, se influem os espíritos na nossa vida. E os espíritos responderam o seguinte: muito mais do que podeis imaginar. E de ordinário são eles que vos dirigem. Imagina isso? Influem os espíritos. Então, o mundo material está em contato com o mundo espiritual incessantemente. E eles têm uma influência enorme sobre nós. Quais são as leis que regem essa relação? É isso. É nisso que é a isso que ele se dedicou nesse livro precioso, né? Então, Kardec ele estudou também aí sobre a criação do mundo, sobre a formação da Terra, a formação dos seres vivos, o mito da criação de Adão e Eva, mas também que está lá na Mesopotâmia, que tem outros mitos de criação na Índia. Kardec tenta entender esses mitos, né? E pergunta sobre a diversidade das raças, se foi criado um só tipo de ser humano, porque tem tantas raças agora. E ele se preocupa também em saber se em outros mundos tem vida. Olha só, ele foi muito bacana. E ele pergunta por que os animais têm instinto e nós temos inteligência e nós não temos agora o instinto. Como é que acontece isso? Ou seja, é um livro que se dedicou a muitas questões. Não dá para a gente discutir todas. Só estou informando alguns conteúdos dessa parte. E ele começa a primeira pergunta, mostrando que ele não tinha preconceito, ideia preconcebida. Ele pergunta: que é Deus? Ele pergunta: que é Deus? Né? E eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de entender Deus. Né? Mas Kardec também tinha. Santo Agostinho também tinha, meus amigos.
Então nós não precisamos ficar envergonhados disso. A Madre Teresa de Calcutá, ela disse que viveu 30 anos da sua vida em conflito de fé sobre esses pontos. Não é à toa. Todo mundo busca essas respostas, mas ela conseguiu superar de alguma maneira as suas dificuldades. Então Kardec vai sem preconceito. O que é Deus? E aí eu consigo entender. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pode ser as leis que regem o universo? Tudo bem, pode ser um conceito de Deus. Não sei. O importante é nós sabermos que tudo isso tem uma ordem e essa ordem é Deus. Né? Essa ordem vem de Deus. Bom, no segundo livro, Kardec trata do mundo dos espíritos. Existe um mundo espiritual, então ele quer saber como que é esse mundo. Né? E aí ele percebe que tem espíritos que são mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Então ele pergunta, ele cria, ele organiza didaticamente para o nosso entendimento ordens de evolução, coloca uma ordem ali, uma classificação de categorias de espíritos conforme sua evolução. E coloca os traços principais de cada uma dessas categorias. Né? E Kardec destrincha, ele explora muito a ideia de que esses indivíduos, os espíritos, podem progredir e como se dá esse progresso. Também ele se preocupa em saber como que é o retorno da pessoa, depois que ela vive aqui no mundo, para o mundo espiritual. A pessoa vive, como que a morte acontece, como que o corpo se separa da alma. E depois ele vai perguntar como que é o retorno do espírito para o corpo. Porque se o camarada sai daqui do mundo material e chega no mundo espiritual, como é que isso acontece? Aí ele quer saber as leis que governam esse evento. E depois como que são as leis da encarnação, ou da reencarnação. Né? Ele explora tudo isso. E aí então ele explora sobre a justiça das aflições, por exemplo. Hoje uma pessoa nasce como homem e depois nasce como mulher. Então toca essas questões delicadas da sexualidade. Né? Ele quer saber como que os espíritos se relacionam no mundo espiritual, como é a sua sensibilidade, como eles enxergam, como eles ouvem, se é como nós vemos pelo olho. Os espíritos também têm olho para ver pelo olho, tem ouvido para escutar pelo ouvido. Eu não vou dar spoiler não, quem está curioso e não leu, vai lá para ler. É fantástico, uma leitura maravilhosa, uma leitura empolgante. Né? Kardec fala também, nesse livro aí, nessa segunda parte, das possibilidades que nós temos de emancipação da nossa alma, estados de consciência mais ampliados, em que nós podemos adentrar a condição espiritual momentaneamente, como nos estados de êxtase, como durante a prece, como durante o sono. Né? É interessante, porque isso explica muitos milagres, muitos eventos de santos. E então ele traz as regras, os espíritos explicam esses fenômenos para nós. Né? É isso. Mais adiante, na terceira parte, Kardec ele explora a questão das leis morais, porque se nós temos leis físicas, que são leis da física, leis da matemática, né? E aqui eu vou dar exemplo de uma lei, a terceira lei de Newton, né? A cada ação corresponde uma reação igual, em sentido oposto e mesma intensidade. E nós podemos falar tantas outras leis, a lei de preservação da matéria, etc, etc, etc. Kardec então vem agora dividir esses conhecimentos todos em leis, um código de leis morais. Mas são leis de Deus também. Então, nós podemos dizer que Deus criou leis físicas e leis morais. Leis da natureza, leis de Deus. E então Kardec divide essas leis como lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei de destruição. E olha que interessante, nessa época que nós estamos vivendo agora, né? Uma época de pandemia, de desafio, Kardec coloca muitas perguntas sobre pestes, sobre catástrofes, cataclismos, eventos em que morrem muitas pessoas. Está tudo contemplado lá e está tudo na governança de Deus. Né? A conclusão é essa, é só uma experiência material. Nesse problema pode acontecer até a morte do corpo físico, mas é só a morte do corpo físico, ou seja, uma desencarnação. Não precisa ter desespero. Deus está no governo, os amigos espirituais que nos assistem continuam. Então, meus amigos, esse aspecto ali do livro é extremamente consolador. Consolador porque toca a nossa inteligência, sacia a nossa necessidade de respostas. É lógico, não tem todas as respostas ainda,
Por exemplo, o origem de Deus, o início de Deus. Em que momento que o Espírito é criado? Como ele é criado? Isso também são mistérios para a nossa condição humana, mas à medida que nós formos desenvolvendo, a ciência vai chegar a essa compreensão. E é tão interessante o poder da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, que Kardec diz o seguinte: essa é uma ciência progressiva. Se a ciência ensinar numa direção e o Espiritismo ensinar diferente, larga o Espiritismo e segue a ciência. Nossa. Sem dogmatismo, sem fanatismo, pragmático. A dúvida sistemática de René Descartes, a gente tem que ter uma dúvida. Se não seguir um método correto, se não satisfizer a razão. Por quê? Por causa disso, e não o mistério da fé. O mistério da fé trouxe muitos materialistas, fez muitos materialistas e muitos suicídios. Né? Então a grande coisa que o Espiritismo consegue é matar o materialismo, porque ele explica o mundo espiritual. E só de evitar um sem fim de suicídios ele já contribuiu demais. Mas ainda vai contribuir, como disse a leitura preparatória, para reescrever todas as ciências. Imagina a minha medicina, que eu pratico com a compreensão do mundo espiritual. A pedagogia reescrita com a compreensão da realidade espiritual. A astronomia reescrita com a visão de mundo espiritual. É uma verdadeira revolução que se anuncia, como falou a lição, a aliança entre ciência e religião. E, curiosamente, essa lição fala que essa doutrina dos espíritos foi preparada por 18 séculos. Chama atenção, não chama? 18 séculos é desde que Jesus veio até a época de Kardec. Então, quando a humanidade estava madura para os conhecimentos que Jesus trouxe naquela época e deixou tudo isso falado de uma forma figurativa, Kardec recebeu a codificação. Essa era a missão que o Espírito tinha dado para ele, que ele tinha que desempenhar. Uma obra grandiosa, uma revolução, uma obra revolucionária. Então, continuando com as leis, que eu vou apenas mencionar: lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de perfeição moral. Essa terceira parte do livro foi desdobrado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A segunda parte do livro, que fala da relação do mundo espiritual com o mundo material, foi desdobrado em O Livro dos Médiuns. E a quarta parte... na terceira parte tem uma pergunta que eu quero falar, que eu quero comentar, porque ela é estratégica, que revela a nossa característica, a nossa identidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E a resposta é Jesus. Essa é a pergunta 625. E olha, meus amigos, aqui ficou bastante claro que nós precisamos conhecer a vida de Jesus. Está escrita na Bíblia. E Jesus, muitas vezes, durante os anos que viveu, se referia: ouvistes o que foi dito aos antigos, Moisés e os profetas. Então, nós temos que olhar o Velho Testamento também. Jesus anunciou isso, não é verdade? Então, meus amigos, essa é uma doutrina, é um livro revelador, é um livro maravilhoso. Para encerrar, o nosso tempo está acabando. A quarta parte é um livro de Esperanças e Consolações, que foi desdobrado em O Céu e o Inferno. Nesse livro, Allan Kardec trabalhou duramente sobre as penas e gozos terrenos, sobre a questão da felicidade e infelicidade nesse mundo, perda de entes queridos, as decepções, ingratidão, união de pessoas antipáticas. Quem não conhece isso, né, meus amigos? Sobre o suicídio, desgosto da vida. Falou sobre o céu, inferno, purgatório, sobre o nada, sobre a vida futura. Então, meus amigos, eu já falei bastante do livro, dei uma panorâmica de como essa obra é fantástica, de como essa obra é exuberante. Espero que cada um de nós possa refleti-la. Eu já li várias vezes o Livro dos Espíritos, acabo e começo. Já li em família, já li em grupo no Centro Espírita, em estudos, já li individualmente. E cada vez que a gente vê, a gente aprende mais. Então, meus amigos, fica aí. Espero ter empolgado vocês a pegar o Livro dos Espíritos para uma nova leitura. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um bom final de domingo e que tenhamos as bênçãos divinas nos fortalecendo para os desafios que nós temos nos deparado nesses dias. Muita fé no nosso coração. Deus é por nós, não estamos sozinhos.
Os nossos amigos espirituais continuam conosco. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muito obrigado. Até.